Queridos irmãos, minhas amadas irmãs, saúdo a cada um de vocês na paz do Cristo, o nosso Senhor. Nesta terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, a Santa Liturgia nos traz o Evangelho do dia, o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O texto do Evangelho diz assim: Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó, estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ouvir isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Queridos irmãos, minhas amadas irmãs, Zaqueu soube que Jesus passaria por Jericó, sua cidade, e se esforça para ver Jesus. Ele, semelhante ao cego do evangelho de ontem, queria ver Jesus, mas tinha dificuldade por causa da multidão e da sua estatura. Aqui há duas situações que podem ser simbólicas e nos oferecem elementos que ajudam a entender seu processo de conversão. Vimos ontem que as multidões impediam o cego de clamar por Jesus, pedindo que ele se calasse. Hoje a multidão atrapalha a visão de Zaqueu. Esse atrapalhar significa, entre outras coisas, a conivência ou acomodação num sistema injusto e corrupto, da qual Zaqueu era representante. A corrupção existe porque há pessoas que se deixam corromper. Se todos fossem íntegros, como o caso de Eleazar, a qual nós possamos acompanhar na primeira leitura de hoje, não haveria corrupção. Assim, a multidão permite a baixeza de Zaqueu. E aqui temos o outro elemento que mostra significados importantes. Zaqueu não podia ver Jesus porque era muito baixo. Será que o texto trata apenas da estatura de Zaqueu? Essa baixeza não seria seus atos baixos, sua atitude como chefe dos cobradores de impostos? Atitudes deste nível são sérios obstáculos para ver Jesus, porque rebaixa as pessoas perante Deus. Quem está nesse meio dificilmente consegue ver Jesus porque a corrupção não permite. No entanto, queridos irmãos, minhas amadas irmãs, entendemos assim o seu esforço para ver Jesus correndo à frente e subindo na figueira, dois elementos que demonstram seus esforços, mas eles não param por aí. Jesus reconhece todo aquele que se esforça para vê-lo, que quer encontrar-se com ele, não importa quem seja. Os esforços de Zaqueu foram recompensados porque ele não apenas viu Jesus, mas o acolheu em sua casa, em sua vida. Jesus entrou na casa e na vida de Zaqueu desde o momento que ele tomou a iniciativa de encontrá-lo. Ele permitiu esse encontro capaz de transformar radicalmente a vida de Zaqueu. Quem encontra verdadeiramente, Jesus muda sua vida, muda sua maneira de proceder, tornando-se outra pessoa no sentido figurado do termo. Foi o que ocorreu com Zaqueu. Ele se propôs a dar a metade dos seus bens aos pobres. E se tivesse prejudicado alguém, roubado de alguém ou extorquido pessoas pela profissão que exercia, iria devolver 4 vezes mais. Esse é um dos mais belos exemplos de conversão, de um rio que encontramos nos evangelhos e que tem muito a nos ensinar. Quem diz que encontrou Jesus, mas continua a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos atos,
pode ter encontrado qualquer coisa, menos Jesus. O encontro com Jesus revela mudança de vida, fidelidade e coerência a Ele. Sem isso, não é possível dizer que o encontramos de fato. É o que a liturgia de hoje tem a nos ensinar. Sejamos, portanto, exemplo de fidelidade e tenhamos coerência com as coisas de Deus. Que esse Santo Evangelho continue nos dando a conversão dos nossos corações. Fique com Deus, fique na paz e que o Senhor seja sempre a nossa força.